Fala galera, tudo bem com vocês? Diga aí como vocês estão. Pô, não dá para dizer aqui, né, professor? Então na live a gente bate um papo, beleza? Gente, nós estamos estudando então, hoje a nossa aula de literatura. Nós vínhamos estudando gêneros literários, gênero narrativo, gênero dramático, gênero lírico. E nós estamos dando sequência, dando continuidade, é uma sequência de conteúdos. Nós vamos começar a ver os movimentos literários, também chamados de escolas literárias. Tanto faz, movimentos literários ou escolas literárias. Você gosta de música? Você gosta de cantar? Você gosta de compor músicas, né? Praticar a composição? Cara, se você gosta de música, esse é o movimento para você estudar, é o movimento para você ir a fundo, se aprofundar nisso. Nós vamos estudar o trovadorismo. E o que é o trovadorismo, gente? O trovadorismo, ele é o movimento onde foi desenvolvido, foi aprofundado a questão da poesia e da música, né? Desenvolveram-se vários músicos, vários poetas nesse movimento. É um movimento medieval e eu já vou continuar falando dele para você. Você que curte música, canta ou toca algum instrumento, se aprofunde. Você precisa conhecer um pouquinho a respeito desse movimento da literatura, tá bom? Então se liga, qual é o objetivo da aula? O objetivo da nossa aula é compreender, entender o trovadorismo, o que foi esse movimento, o que foi essa escola literária. Nós vamos começar a estudar os movimentos, né? São vários, tá? E além de compreender, nos aprofundar, buscar mais, ir a fundo nas escolas literárias ou nos movimentos literários, tá bom? Perceber o que há de mais importante em cada tempo. Como eu falei para vocês, esse é o movimento que aconteceu aí na era medieval, tá? Então, vamos lá, o princípio continua o mesmo, nós estamos falando da individualidade, cada ser é único e Deus nos vê assim, isso é maravilhoso, por isso não se compare a ninguém, a comparação judia da gente, a comparação atrapalha muito, não se compare a ninguém, tá bom? Tem ali o versículo para você curtir aí, bora lá então, trovadorismo. Perceba na imagem que nós temos ali três pessoas, três indivíduos, e esses três indivíduos, eles estão fazendo música. Nós temos vários músicos aí, né? Vocês, né, na turma de vocês, nós temos vários músicos. Eu já vi uma galera tocando violão, cantando. Gente, isso é muito legal, temos vários músicos, isso é bom. Então aqui nós temos ali uma rodinha de música, como vocês fazem na casa de vocês também, na escola, já vi aqui na escola, uma rodinha de violão, gente, show de bola, muito top. A música traz vida, a música mexe com a gente, a música tem o poder de nos alegrar, gente, tá? Então, trovadorismo é a escola literária, é o movimento literário que fala a respeito da música, a criação da música, a subjetividade, a criação de poesia, certo? É a composição. Vamos lá. O trovadorismo, então, vamos a respeito aí, eu quero situar vocês nesse movimento, depois nós vamos ver as características do trovadorismo e vamos para alguns exemplos, tá? Nós temos as cantigas são as canções, cantigas de amigo, cantigas de amor, mas isso é um pouquinho mais para frente. Vamos lá então. Trovadorismo, ele foi um dos principais movimentos literários, gente, principais movimentos literários na Península Ibérica. Quando que começou? Teve início por volta do século XVII, teve início por volta do século XVII. Foi aí que começou o movimento do trovadorismo. É um movimento literário medieval, a Idade Média, tá? Você já viu isso em história, Idade Média, em arte, pode ser que você tenha visto também a respeito da Idade Média, né? É um movimento literário medieval, que tem representação principalmente nas regiões na França, na Espanha e em Portugal. Ocorreu principalmente nesses locais, nesses lugares. Então esses lugares aí foram lugares propagadores, né? Foram locais que iniciaram esse movimento do trovadorismo, tá? As produções literárias do trovadorismo são chamadas de cantigas, canções.
Conceito: o termo trovadorismo ele faz referência à palavra trovador. Quem é o trovador, gente? Trovador é o cantor. Quem é o cantor? Trovador. O trovador e o cantor, compositor, eles são a mesma pessoa. Os trovadores das cantigas, os trovadores das músicas. Essas, por sua vez, essas cantigas eram as principais atividades literárias na Península Ibérica. Gente, os caras... Nossa, mordi minha língua, velho. Os caras, eles produziam muitas canções, muitas músicas, muitas cantigas, tá? Normalmente, essas cantigas, elas eram cantadas e acompanhadas por instrumentos musicais, violão, flauta e assim vai. Em uma clara herança da poesia lírica grega. Lembra que eu falei para vocês a respeito de narrativa, né? De drama e de movimento lírico? Então, fala sobre isso também. Contexto. O trovadorismo teve suas primeiras manifestações por volta do século XVII, em um período da Idade Média, como eu já falei para vocês, em que os países em que conhecemos hoje, eles estavam em formação. Então, eles estavam sendo formados e entrou aí um movimento forte, né, chamado trovadorismo, tá? Principalmente na França, na Espanha e em Portugal, tá? O modelo social da época vigente era o modelo feudal, era o feudalismo. Talvez você tenha estudado isso também em história ou até mesmo em arte. E a principal força era a político-religiosa. Sim, gente, a época era a época da Igreja Católica. A Igreja Católica dominava, era detentora do poder. Esse era o contexto desse movimento chamado trovadorismo. Além disso, especificamente na macro-região, na grande região lá de França, Espanha e Portugal, a presença dos menestréis, os poetas, os músicos itinerantes. O que são os músicos itinerantes? São os músicos que não ficavam parados em um lugar, né? Iam de lugar para lugar, né? De país para país, levando a música, levando aí esse movimento do trovadorismo, tá? Assim como eles cantavam em vários lugares. Quais eram os lugares? Casamento, gente, eles cantavam nas relações, citações políticas, cantavam nos reinos, nos palácios, enfim. Eles cantavam em muitos lugares diferentes, tá? Produziu, então, um intenso intercâmbio cultural. Isso gera riqueza, conhecimento, tá? Na região que culminou na proliferação do trovadorismo. Tá difícil hoje, o professor aqui tá gaguejando bastante hoje. Vamos lá! Gente, então o trovadorismo aconteceu principalmente na França, na Espanha e em Portugal. Característica, agora eu preciso que você preste muita atenção. O trovadorismo ele pode ser definido como um estilo literário herdado da lírica grega, tá? Movimento lírico. Isso porque o estilo medieval manteve as características da arte clássica, do classicismo, tais como aí a presença do canto, acompanhando um instrumento musical. Além disso também, gente, a idealização amorosa. Muitas canções eram cantigas de amor, mas também nós tínhamos as cantigas de amigo, tá? As músicas, canções de amigo e canções de amor, tá? Nós temos ali, então, a idealização amorosa presente nas cantigas de amor e nas cantigas de amigo. Era uma marca também presente na literatura da Grécia Antiga, tá? Para além das heranças gregas, o culto ao catolicismo era presente e notável em algumas trovas. Falavam muito também a respeito da Igreja Católica, cantavam sobre isso, né? Eles produziam música a respeito também da igreja que era dominante na época. A Igreja Católica na época era a detentora do poder. Além disso, nós podemos perceber a reprodução de estruturas feudais. A questão do feudalismo era muito forte por meio das relações amorosas presentes nas cantigas de amor. Exemplo, gente, exemplos de estrutura são a vassalagem, os vassalos e o reconhecimento do senhor feudal como autoridade máxima da sociedade da época. Então, o que os trovadores faziam? Gente, eles faziam música para as autoridades, para os senhores feudais, sim, né, os vassalos, os empregados da época, eles produziam música para os senhores feudais.
Olha que coisa interessante, não é mesmo? Partiu, continuando. Nós vamos falar um pouco então das cantigas, que eram as canções, as maneiras de produzir, de compor música. A produção literária trovadoresca, olha que nomes bonitos, pode ser divididas em dois grupos, cantiga lírica e a cantiga, nós vamos ver ali, cantiga lírica e a cantiga satírica, tá? Vamos lá então, as cantigas líricas, gente. Nas cantigas líricas, então, nós temos a questão das cantigas de amor e das cantigas de amigo. Elas têm aí como principal característica a manifestação dos sentimentos. Sim, tanto a cantiga de amor quanto a cantiga de amigo é a expressão de sentimentos. O eu lírico, né? A pessoa que está cantando, que está falando, ela expressa sentimentos, subjetivo, certo? Com predominância nos discursos sobre o amor, as cantigas são herdeiras da tradição lírica grega, não obstante, olha que interessante aí, existem algumas diferenças entre essas duas cantigas. Vamos ver quais são as diferenças entre as duas cantigas. Cantigas de amor, olha lá, nas cantigas de amor, depois eu vou apresentar para vocês os slides, nós temos o sujeito que é masculino. Nas cantigas de amigo, geralmente quem era o produtor dessas músicas eram o público feminino. A cantiga de amor, origem nobre, os nobres produziam as cantigas de amor e os populares, o povo, produzia as cantigas de amigo. Outra característica, a cantiga de amor era uma linguagem mais erudita. O que é uma linguagem erudita, gente? É uma linguagem mais formal, conhecimento vasto, tá? Cantiga de amigo, uma linguagem mais simples, mais popular. Aí nós temos lá a vassalagem amorosa na cantiga de amor e na cantiga de amigo é um tom mais confessional, tá? Outra característica, a ausência de paralelismo ou de refrão. Na cantiga de amor não tinha muito refrão. Já na cantiga de amigo nós tínhamos aí o lamento sobre a pessoa amada. Era uma lamentação só, gente. Muita lamentação. Aí um exemplo para você de cantiga de amigo. Você vai ler ali, você vai perceber que ele falava com carinho, aí o eu lírico, o cantor, o trovador, né, ele falava bastante a respeito do amigo dele. Você vai ler essa cantiga de amigo, tá? E eu trouxe para você também um outro exemplo a respeito da cantiga de amor, certo? Então nós temos aí a cantiga de amigo, você vai ver aí, e a cantiga de amor. Cantiga de amigo é uma linguagem mais simples e a cantiga de amor é uma linguagem mais erudita, mais top, mais formal, tá? Então, saindo aí das cantigas líricas, nós vamos para as cantigas satíricas. Olha como é diferente, gente. Aqui, pessoal, não é apenas questão de sentimentalismo, de emoções. Aqui nas cantigas satíricas, nós temos a crítica social. A crítica social aqui nessas cantigas, nesse tipo de música, é muito forte. É muito forte, tá? E é muito comum também as cantigas satíricas com a crítica no mundo boêmio, ou seja, nos nobres, certo? O gênero foi praticado por jograis, trovadores que não pertenciam à nobreza, bailarinas e até mesmo alguns fidalgos e membros da igreja. Membros da igreja também faziam esse tipo de composição. As cantigas satíricas, elas usavam uma espécie de código de ética próprio, tinha uma maneira própria de escrita, sabe? Uma estrutura própria. E ali era permitido cantar versos que não seriam admitidos em outras situações. Olha que interessante. Por se tratar de uma crítica, de críticas sociais, ela tinha aí um modelo próprio de ser escrito, de ser composto, tá? Nós podemos dividir, então, essas produções literárias em dois grupos. As cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. A diferença entre elas é, em muitos casos, gente, extremamente sutil, são poucas diferenças. No primeiro caso, então, no primeiro caso de escárnio, as cantigas de escárnio,
elas têm predominâncias críticas indiretas, sutis, sem nomear os alvos da crítica. Já nas cantigas de maldizer, a crítica era direta, era tapa na cara, era objetivo mesmo, falava na lata, mencionava, gente, o nome da pessoa que estava sendo criticada. Olha que interessante isso, mencionava o nome de quem ele não gostava. Vamos lá, olha lá, ó, cantiga de escárnio, era mais tranquilo, né? Ai, dona feia, ó, dona feia, não falava o nome da pessoa. Aqui não citou o nome nenhuma vez. Agora, olha aqui, ó, já começou citando o nome, já citando o nome e mandando crítica em cima ali da Dona Maria Pérez, né? Então, ó, voltando, cantigas de escárnio, ela não citava nome, era mais geralzão. E já as cantigas de maldizer, ela citava o nome, criticava, dando de dedo na cara mesmo, tá? Aí nós temos aí os principais autores, as principais obras desse tipo de gênero, desse movimento do trovadorismo. Os principais autores do trovadorismo são eles: Ricardo Coração de Leão, olha que nome bonito para você colocar no seu filho, Ricardo Coração de Leão, Afonso Sanches, o Dom Diniz primeiro de Portugal, João Zorro, o Paio Soares de Taveirós, Paio Gomes, Charinho, Paio Soares de Taveirós, de novo lá, o louco, mano, o Martim Codax, Pedro III de Aragão e entre outros, tá? As cantigas trovadorescas, elas podem ser encontradas em publicações compiladas em diversos autores, chamadas de cancioneiros, tá? Os cantores, os trovadores. Os principais cancioneiros são da Ajuda, da Vaticana e da Biblioteca Nacional. Esses são os três principais livros, são os três principais cancioneiros que falam a respeito do trovadorismo, certo? Galera, nós falamos então a respeito de um movimento literário. Esse movimento literário é chamado movimento do trovadorismo. Os trovadores são os cantores. Então, o movimento do trovadorismo é o movimento da música, é o movimento da composição, das canções, tá? Nós temos aí alguns tipos de canções que você viu nessa aula e é o seguinte, nas aulas de live aí nós vamos nos aprofundar mais a respeito do assunto, busque mais também, veja aí para você fazer exercícios e assim você vai ampliando os seus conhecimentos a respeito dos movimentos literários. O primeiro, então, que nós estamos vendo, que nós estamos estudando, é o movimento do trovadorismo, das músicas, das cantigas, das canções, dos compositores. Terminamos, então, com a imagem aí dos compositores da roda de amigos fazendo canções aí em volta de uma mesa. Certo? Galera, muito obrigado pela participação de vocês. Até a próxima. Tamo junto. É nóis! Valeu!